Bem, e agora a parte sobre os aços ligados, certo? Eu vou falar primeiro dos aços ligados de uma forma geral, e depois eu entro no detalhe dos aços inoxidáveis, né? Na realidade, que também são do grupo aços ligados. O que é um aço ligado? Um aço liga, como às vezes você encontra. São um tipo de aço em que você teve outro elemento diferente da composição básica, ferro e carbono, conectado à produção desse material. Qual é o grande objetivo de fazer um aço ligado? Bem, conseguir um aço que tenha características específicas para um determinado uso. São várias. Ele pode ser mais resistente à corrosão, como a gente já vai novamente relembrar. Ele pode ser mais resistente, a questão de uma resistência mecânica maior, a resistência ser igual por toda uma peça muito grande, isso pode ser utilizado, certo? Ele pode também, no caso, ficar mais leve. Então existem usos diversos. Você tem vários aços ligados, certo? Você tem o aço cromo, o aço cromo vanadium. Por sinal, aqui você vê uma peça que é um alicate de pressão da Gedore. A Gedore, assim como a Tramontina, trabalha com o aço cromo vanadium. Só que a Tramontina acho que tem uma linha específica para esses aços, e a Gedore, eu não sei, até onde eu já vi, todas as ferramentas dela parecem ser cromo vanadium. Quer dizer, vai ter uma resistência mecânica e uma resistência à corrosão toda muito boa. Tá? Temos ainda o aço, por exemplo, nióbio, né, que é utilizado em diversos segmentos, entre eles até inclusive em piercings, em brincos, para evitar a questão, hoje em dia inclusive em próteses, né, que é uma coisa muito interessante nesse ponto de vista, mas não vamos fugir do assunto, senão fica muito amplo. Mas o fato é que são aços liga ou ligados, certo? Esses aços ligados, eles vão estar aí no dia a dia da gente. Um exemplo de um aço ligado que é bastante útil na cutelaria, certo? É o aço O1. Às vezes o pessoal pensa que é 01, não é? O1. Esse aço O1 é um excelente aço. Eu não tenho ele aqui, não vou poder mostrar, certo? Inclusive gostaria muito de trabalhar com ele, mas ele é um aço muito usado nas ferramentas, como por exemplo nas limas. Né? Eu tenho ali inclusive umas limas velhas, eu acredito que seja portanto O1, e um dia eu vou querer fazer uma faca deles. Mas é um aço muito bom porque ele já é de alto carbono, e ainda vai ter misturas de tungstênio que dá ele aí características específicas. E aí chegamos no grupo que normalmente também é bastante usado na cutelaria. Não por todo mundo, porque ele não é exatamente um aço tão simples para trabalhar, que é o aço inoxidável. No Brasil, o aço inoxidável mais comum é o aço 420C. Certo? Esse aço 420C, você vai encontrar ele de forma relativamente comum, né, por aqui. Ele vai ser um aço com uma condição realmente boa contra a corrosão, que, para começo de história, para ser considerado aço cromo ou aço simplesmente inoxidável, né, porque o cromo é o grande segredo da coisa, é o que torna o aço inoxidável, propriamente dito, ele tem que ter no mínimo 12% de cromo, certo? Bom, o aço inoxidável 420C, ele vai servir para fazer facas. Você vai conseguir fazer o tratamento térmico e ele vai gerar uma resistência consideravelmente boa para ser bem afiado, certo? E de quebra vai ter aquela resistência extra que ele tem à corrosão e à oxidação. Não é tão simples a questão do tratamento térmico, mas isso nós não vamos entrar em detalhe agora. O fato é que lá fora existem vários outros. Aqui mesmo eu descobri há pouco tempo que existem outros tipos de aço inoxidável. Eu não sei o nome aqui, eu boto depois aí na descrição, tá certo? Mas são aços, portanto, que você pode usar na cutelaria. Esses são os tipos mais comuns. Então, os aços, no caso, carbono e os aços ligados. E aí agora a gente vai ver alguns tipos de aço pela sua numeração e característica para seu uso específico. Bem, uma pergunta muito comum, né, que a gente escuta, e eu acho que isso não tem a ver só com aço, com cutelaria, é qual o melhor? Né? É uma perguntazinha cavilosa, como dizia minha falecida tia Vila, que Deus a tenha. Mas assim, qual o melhor aço? Eu respondo para você o seguinte: o que você quer fazer? Né? Porque eu acho que o melhor aço está determinado pelo uso que você vai fazer dele, não por ser o melhor para tudo, certo? Até porque vários tipos de aço vão
possíveis de serem utilizados em vários tipos de vamos dizer assim, de objetivos, né? Eu posso fazer a mesma faca, entre aspas, com diferentes tipos de aço. Então, o que eu fiz aqui, e vocês vão me permitir aqui dar uma pescada, porque eu precisei organizar, o que eu fiz foi colocar alguns usos mais comuns para os tipos de aço que serviriam para aquele uso, certo? Então, quer dizer, já dá para notar aí que um tipo de aço só não vai valer, então são vários. Então, vamos começar por algumas questões mais simples e vamos nos direcionar para algumas mais complexas. Por exemplo, se você for utilizar o aço para fazer cunhas de madeira, cunhas de madeira não, desculpa. Se você for utilizar o aço para fazer, primeiro de tudo, cunhas para madeira, ou seja, cunha que a gente coloca muitas vezes no martelo, certo? Essa aqui no caso é feita em madeira mesmo, mas às vezes a gente pega, faz uma cunhazinha em aço, certo? Então, cunhas para madeira, martelos, certo? E também machados. Para estes usos aí, quais servem? Bom, primeiro de tudo o 10-20. Eu mostrei o 10-20 na ferradura, mas aqui você vê ele em outro uso. Isso aqui, inclusive, eu estava fazendo, treinando depois que eu voltei do curso de forja, eu não terminei, porque a minha bigorna ela não é muito apropriada para fazer essa finalização, mas isso aqui vai ser um abridor, certo? Isso aqui é uma barra de 10-20. É um aço, como eu já disse, bastante dúctil, certo? Fácil, maleável, fácil de ser forjado. Dá para fazer, tranquilamente. O 10-30 eu não tenho aqui, mas um que você vai achar com muita facilidade, e muita gente usa ele para os mais diversos fins, que é conhecido como CA50, também chamado de SI50. Em outras palavras, você não vai, dificilmente, para ser mais exato, você vai encontrar o pessoal chamando por esse nome, mas é o famoso aço de vergalhão. Né? Ou seja, eu na realidade botei aqui um vergalhinho, tá? Mas eu não achei o maior. Mas aqui, o aço de vergalhão, que é usado na construção civil. O pessoal faz de tudo desse aço aqui, desde cunhas e assim vai, certo? Mas eu estou só dizendo que para esses usos aqui serviria. Claro que o aço de vergalhão não vai servir para você fazer um machado, né? Porque afinal de contas ele vem em formas já pré-definidas. Mas estou só dizendo que o tipo de aço é mais ou menos o mesmo em composição, porque esse aço aqui tem praticamente a composição do 10-20. Certo? Se você for olhar a composição em carbono dele, é praticamente idêntica. Aí, outros usos. Por exemplo, punções para pedreiros, tenazes, martelos e marretas. Bem, punções para pedreiros, tenazes. Né? Aqui você tem uma tenaz. Né? Essa tenaz feita maravilhosamente pelo meu grande mestre Renan Távora, da Ferraria Távora. Certo? Você pode dar uma olhada depois aí no site. No caso, ele tem tanto o Instagram quanto tem o Facebook. Tá? O Renan gosta muito de fazer as tenazes em 4140, que é um aço de médio carbono que tem uma elasticidade consideravelmente boa, mantém ela muito bem na tenaz. Ele também usa o mesmo aço para fazer as suas fantásticas marretas. Né? As marretas que o Renan faz são conhecidas aí pelo Brasil já, certo? De uma qualidade fora de série. Você já me viu forjando com ela, então tem ideia do que ela é capaz. Tá? Outra coisa são as punções, né? Ou seja, para perfurar o aço, dar formas diversas. No caso aqui ainda eu citei a ideia das punções para pedreiros e tenazes, né? Mas a punção para pedreiro, para quebrar e tal, no caso concreto e assim por diante, também pode ser muito bem feita com essa. Mas não são só esses aços que servem. Qualquer outros aços de alto carbono serviriam. 5160, por exemplo, muita gente às vezes faz. Certo? Então funciona. Agora, para fazer esse tipo, se fosse seguir aquela regrinha do carbono, seria interessante que começasse com os de médio. Então 1040, 1045, certo? 1050, 1060, até chegar nesses 4140 e que eu mais disse aí. Certo? Punções para aço. Bom, a punção para o aço é um pouco diferente da punção para concreto. Então o aço vai precisar de uma resistência mecânica um pouco maior. Então normalmente nós tiraríamos aí os de médio carbono. Tudo bem que o 4140 que o Renan trabalha, eu não nego, eu não sinto diferença. Talvez a têmpera mais adequada dê a ele uma dureza. E nesse caso do 4140, eu digo por experiência própria que aguenta. Certo? Então a gente vai
conseguir, com essas punções, simplesmente perfurar o aço, como você viu aqui no boa. Tá? Punções para aço, aí daí vai subindo. 10,70, 10,80, 10,95, o 52,100, embora eu acho particularmente um desperdício, que é um aço muito duro, difícil de trabalhar. Eu não tenho um pedaço, mas você vai lembrar que eu fiz uma faca de 52,100, certo? É um aço chamado também de aço prata, ele tem uma porcentagem um pouco maior de cromo, então ele é um aço ligado também, certo? Sobrou esse pedacinho aqui que eu ainda quero fazer uma faca, mas é um aço que pode ser usado. Né? Além do 52,100, o 41,40 e, claro, o famoso O1, que é o aço típico para ferramentas. Nós temos ainda ferramentas cortantes para madeira, ou seja, aí entra a grande ideia do Ivonaldo, de fazer, por exemplo, as lâminas para no caso de desengrossadeira. Então, 10,70, 10,80, 10,95 e O1 seriam os ideais, certo? Até porque você vai conseguir encontrar eles, olha, veja só, isso aqui é uma lâmina de 10,95, relativamente fina, perfeita para esse caso. Aqui você tem 10,95, você tem 10,75, certo? Eu tenho aqui o 420C, tá? Que é o aço inoxidável, tá? 51,60, certo? Todos eles em chapinhas assim, relativamente finas, boas para fazer essas ferramentas cortantes, tá? Aqui entrariam, no caso, formões e coisas do gênero, tá? Bom, aí entra facas, né? Facas para alimentos. Faca para alimento, todas as de aço carbono serviriam. Na realidade, até as de médio carbono dava tranquilo, mas de 10,70 para cima, 52,100 e, claro, a do 420C, que logo eu estarei tentando aqui me aventurar nele, certo? Todas elas, 51,60, que a gente vai encontrar o 51,60, é um dos aços muito utilizados para quem está começando, porque o pessoal encontra ele nas molas de automóvel, né? Essas aqui já são planas, então é bem mais interessante para você começar a trabalhar. Vem algumas nesse formato. Opa, derrubei o símbolo do saboé. Essa aqui é 42, desculpe, 10,45, né? Só que em uma barra redonda. Aí você vai ter que bater, vai ter que poder deixar ele plano, dá um trabalhinho a mais, né? Então, nem todo mundo vai usar, mas serve, ok? Mas a realidade aqui serve também. E, por último, né, as facas para bushcraft ou artes mateiras, campo, fazenda e tal. Enfim, precisa levar para dar um uso mais forte nela, ou seja, você vai realmente utilizar-se e realmente botar a faca para ter usos mais extremos. Né? Cortar madeira, certo? Cavar, às vezes, em alguns casos que não deve se fazer, mas cortar um arame. Então essa faca tem que ter um aço realmente que dê a ela uma resistência maior. Então são os aços de alto carbono, não tem para onde fugir. 10,70 para cima, o 52,100 aí entra perfeitamente, certo? Até o 420C, bem feito um bom tratamento térmico, ele vai funcionar também, certo? 51,60, todos os aços comuns aí, chamados alto carbono. Artesanato com aço, em geral. Aí eu não tenho nada aqui que eu pudesse mostrar, então eu vou mostrar a ferradura, né? Isso não deixa de ser, para mim, uma obra de arte, porque o cara que faz isso aqui desse jeito, todo bonitinho, eu acho fantástico. Então, 10,20, certo? 10,30, 10,40. 45, parou aí que a coisa já vai ficando, o aço já vai começando a ficar consideravelmente mais duro, certo? E claro, se você quiser também pode usar o bom e velho vergalhão, certo? Então quer dizer, todos esses são usos para diferentes tipos de aço, certo? Bom, e aí você me pergunta, mas será que eu posso usar um aço diferente para fazer algumas dessas coisas que foram exibidas? Claro! Manda brasa, faz como o outro, faz, tenta, e se der certo, depois você vai e me diz, escreve aí nos comentários que você já fez de um jeito diferente, com um aço diferente. A grande realidade é que, infelizmente, eu não pude testar todos. Alguns eu testei, outros eu estou falando por pessoas que eu ouvi e que eu considero confiáveis e que disseram que usaram dessa maneira, mas eu disse no começo, é comum que se utilize aços diferentes para trabalhos que não são a priori adequados para ele. Meu amigo Robério, ele fez uma faca aí de 10,45, ficou linda, linda, linda.
e pelo jeito cortando que é uma beleza. Então quer dizer, não é exatamente assim que funciona, certo? Às vezes a forma da faca, a forma da ferramenta, enfim, faz, testa, porque só tem um jeito da gente aprender, que é fazendo, tentando e na maior parte das vezes errando antes de acertar, certo? Afinal de contas, aqui a gente tentou dar uma geral dos tipos de aço e algumas funções, porque se você for comprar e tal, você já pode ter um norte, certo? Ao invés de comprar um aço que talvez não seja o mais adequado, você pode já comprar o aço mais adequado, certo? Eu acredito que a ideia aqui era tentar ajudar quem que estava meio perdido nesse universo do aço. Eu espero que eu tenha conseguido, mas o fato é que continue tentando, faça com outros modelos, faça com outros tipos. Eu, particularmente, como eu já disse, vou inclusive fazer o uso do aço 1020 numa ferradura para tentar fazer uma faca só para a gente ver como fica, certo? Agora, se possível, dá uma lida, procura estudar, porque eles têm têmperas, ou na realidade tratamentos térmicos diferentes. Essa história da têmpera pegou, né, como uma palavra meio corriqueira, porque o nome correto é tratamento térmico, porque é algo mais complexo. Mas enfim, certo? Se você gostou bastante aí do que eu falei, certo? Pede aí que eu vejo outros vídeos depois, né? Eu fiz alguns vídeos sobre têmpera de uma forma muito prática e tal, e a gente podia falar um pouco mais da teoria, mas por enquanto é por aqui que eu vou ficando, certo? Eu vou deixar também nas descrições alguns lugares em que eu compro aço, certo? Então, quer dizer, eu sou de Fortaleza, Ceará, como o pessoal aí já sabe, e alguns que não sabem estão sabendo agora. Então, aqui em Fortaleza eu tenho alguns lugares que eu já fui. Comprei, por exemplo, esse 50 e um 60, esse que eu forjei aqui, né? Eu comprei numa loja específica aqui, certo? Comprei também o 1045 e outros mais, mas esses aços de alto carbono aqui de 1075, 1095 eu já comprei fora. Mas ainda assim, pessoas que atendem muito bem e que, se você quiser comprar, pode começar por elas. O pessoal muitas vezes me pergunta, mas não é mais legal começar por um aço que eu possa encontrar de graça? Claro que é, com certeza. Né? Afinal de contas, dá para você errar sem medo, sem se preocupar, eu gastei dinheiro com isso. Vai fundo, certo? Algumas pessoas falam, já vi pessoas na internet, pessoas que eu sigo, e gostam de dizer que é mais interessante você começar por um aço que você possa ter ele já sabendo qual é, para você saber o resultado que você teve naquela faca. Eu concordo. Mas venhamos e convenhamos, se você não vai comprar uma barra inteira de 10,75 ou de 10,95 ou de 10,80, por que não começar pegando um velho pedaço de mola que está ali à mão e testar, certo? Afinal de contas, sério, vai demorar um tempinho considerável de testes e mais testes, de tentativas e erros para você começar a fazer a sua primeira faca ou mesmo um outro instrumento qualquer com uma qualidade considerável. Nada demais, certo? Isso é normal, tá? Eu considero que os meus ainda estão muito, muito longe de serem bons, então a gente está tentando. Mas é interessante que o grande quê da internet que eu acho é que a gente pode trocar essas informações. Assim sendo, eu fico por aqui. Você continua acompanhando o canal, porque vai ter coisa nova vindo por aí. Principalmente quando eu começar a mostrar os vídeos de facas feitas com esses aços que você pode ver. Até a próxima!